No intervalo de poucos minutos, poucas horas, aconteceram dois fatos, ligando dois clubes. A venda do Michael e a contratação do Marinho. E esses dois fatos mostram muito bem a distância que é enorme hoje entre Flamengo e Santos. A gente vai falar disso aqui no vídeo. Já pedido para você deixar o seu like, mesmo ritual de sempre. Deixa o like, não se inscreveu no canal ainda, faz isso e ativa lá o sininho das notificações também. Repara só como as situações são diferentes. O Flamengo vai lá e vende o Michael por 45 milhões de reais. É uma venda interessante para um cara que não era um titular absoluto, mas encontrou seu espaço, evoluiu muito e esse processo justiça seja feita. Ele começa ali a se acentuar, a se confirmar com o Rogério Ceni e se consolida com o Renato Gaúcho. O Michael passou a ser uma figura importante, o Michael passou a diminuir a sua taxa de erros, melhorou na tomada de decisões, melhorou em vários aspectos e virou uma figura importante, a ponto de se valorizar no mercado e fazer com que o Flamengo recuperasse aquilo que investiu quando ele ainda era uma promessa, uma revelação do Campeonato Brasileiro, do Goiás e tal. Então, mais um caso de um acerto do Flamengo, de uma contratação, de uma valorização, de uma venda, enfim. E no mesmo tempo em que a coisa estava sendo encaminhada nessa venda do Michael, o Flamengo já estava com o seu plano de reposição em andamento, que era conversar com o Santos pelo Marinho, conversar com o jogador, saber se existia o interesse, conversar com o clube. E as primeiras notícias que surgiram ontem davam conta de um presidente Andrés Rueda ainda muito reativo à ideia. São coisas de negociação, você joga um pouquinho duro aqui e tal, e depois chega num acerto. E esse acerto está em vias de acontecer. Então, essas duas notícias mostram várias coisas que a gente pode debater aqui, várias, dos vários personagens envolvidos nessa história. Primeiro, o departamento de futebol do Flamengo, e isso explica muito o sucesso do clube hoje, é um departamento muito bem tocado. E aí você vai me dizer, poxa, mas é fácil com as contas arrumadas ser tão eficiente no mercado. É claro que isso ajuda, mas se não houver competência de quem faz a gestão desse dinheiro, esse dinheiro vai para o ralo. Então acho que o Flamengo, se você pegar as últimas contratações, acho que o Michael foi um acerto e essa venda comprova isso. Você pode até discutir as que não deram certo, vai. Poxa, mas o Flamengo foi lá e trouxe o Léo Pereira e deu no que deu. Quando a contratação foi feita, era indiscutível que era um bom passo, era um passo interessante, por tudo que o Léo estava fazendo no Atlético Paranaense. Você vai acabar acertando ou errando, e isso vai depender muito também do atleta, da adaptação, da comissão técnica, de encaixe, de uma porção de coisas. Mas o Flamengo ele sempre mostrou que está atento às oportunidades de mercado. Não deixa oportunidades interessantes escaparem. Isso é o mérito do Marcos Braz e de toda a diretoria que toca lá o futebol do clube. Não é à toa, não é só porque tem grana que o Flamengo está onde está há pelo menos 3 temporadas. É porque faz bem essa gestão. Isso é ponto pacífico para mim. Outra coisa importante, outro aspecto importante que a gente tem que olhar aqui, e aí é o que eu acho que vai tomar mais tempo do vídeo, é o lado do Santos nessa história. Por que eu acho que vai tomar mais tempo do vídeo? Porque o nome Marinho, ele sempre gerou essa coisa do 8 ou 80. Ou você gosta muito do Marinho, ou você detesta o Marinho, sabe? Ou você aprova incondicionalmente as atitudes do Marinho, ou você reprova e tem verdadeira ojeriza, repulsa por ele. Então, eu estou percebendo um pouco disso nesse momento, e eu vou falar da diretoria do Santos no final, tá? Do aspecto financeiro do clube e do porquê dessa venda sair na casa de 8 milhões de reais, quando muita gente imagina que o Marinho valha bem mais do que isso, que o Santos poderia arrecadar muito mais do que esses 8 milhões. Mas isso eu vou deixar para o fim do vídeo. Sobre o Marinho, para mim ficou claro, assim, para todo mundo que acompanhou o futebol, o ano de 2020... A gente vai ver agora, talvez agora do Flamengo, a gente tenha a confirmação se o ano de 2020 foi uma exceção ou não na vida do Marinho. Ele foi o rei da América, ele jogou muito, ele foi um dos grandes responsáveis por levar o Santos àquela final de Libertadores, num cenário totalmente desfavorável para o clube. Ninguém imaginava que aquilo ia acontecer e aconteceu, pela bola que ele jogou, pela bola que o Soteldo jogou e outros tantos naquele time do Cuca. Em 2021, a queda do Marinho ela é brutal. É óbvio que o episódio Covid... Quando ele aconteceu, ele gerou problemas. A gente já viu vários relatos de atletas que tiveram Covid e que demoraram algum tempo para voltar a ter a performance atlética que tinham antes do vírus, antes da contaminação. Ok, mas isso não se estende por 12 meses. O Marinho teve um ano muito fraco, muito abaixo do que ele mesmo colocou como sarrafo, como parâmetro de comparação pelo que ele fez em 2020. Então foi um ano ruim, foi um ano de polêmicas,
Foi um ano em que muito santista ficou com a sensação de um cara que era uma referência técnica, mas que estava a fim de largar o barco quando o barco estava afundando, que era um momento de rebaixamento, era um momento de um Santos precisando de qualquer força para se apegar, para não cair para uma Série B do Campeonato Brasileiro, e para muita gente ficou a sensação de que o Marinho já não estava em 2021 com a cabeça do Santos. Tanto que, o que a gente tem de informações nessa negociação com o Flamengo, é que o Marinho falou, opa, eu quero ir para ontem, pode me levar. Claro que aí o empresário entrou na negociação, o salário teve que ser acertado, ele vai ganhar o dobro, isso pesa e tal, mas o desejo dele de deixar o Santos parecia muito evidente, havia um desgaste entre Marinho e diretoria. O Marinho queria plano de carreira, o Marinho falou de uma série de questões. O Marinho já falou em sair depois da final da Libertadores, quando ele vai pro microfone e diz, pô, foi todo mundo embora e eu tô aqui. Tipo assim, eu também quero ir, e não fui. Então eu acho que a galera santista, nesse momento, tem que lamentar. Poxa, assim, não rolou, não deu match, o 2020 não se repetiu, é claro que há uma ausência, mas vamos parar para pensar também o outro lado da história. Vale a pena você fazer tanta força por um cara que não tá afim? Não estava afim, o Marinho já não mostrava, assim, posso estar enganado, né? A gente não tá dentro da cabeça do cara, mas as atitudes faziam muita gente crer, tô nesse grupo, tô nesse bolo aí, que o Marinho já não estava com a cabeça do Santos há muito tempo. Então você tem um cara que já está perto de terminar o contrato, você pode perder ele de graça ali na frente, não está mais a fim de ficar, segundo o que o GE informou, tinha a dívida do Santos em aberto com ele, ele abre mão disso para poder acertar com o Flamengo, então além de tudo isso, o Santos ainda devia grana. Como é que você faz para segurar? Muito difícil. Vamos para o lado dos 8 milhões e da gestão do Santos nessa história. O Santos vem com a gestão Rueda, e que fique claro assim, eu nunca vi o presidente Andrés Rueda, nunca troquei uma palavra com o presidente Rueda, mas acompanho o Santos de perto, leio, ouço, converso com pessoas que estão mais próximas do clube. A gestão do Andrés Rueda, em 2021, foi uma gestão para tentar fazer o clube respirar, sabe? Sair um pouquinho com a cabeça embaixo d'água, pegar um pouco de fôlego, pagou 120 milhões de reais em dívidas em 2021. Mas sabe qual é o problema disso? Isso não se reflete no campo, isso não dá título. Então, quando isso não vira taça, o torcedor tem muita dificuldade de enxergar. O trabalho de bastidor, ele não aparece, o que aparece é o campo. Então, levantou o troféu, tá tudo bem. Ganhou o Campeonato Paulista, beleza. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, tá tudo maravilhoso. E não estava, as coisas não estavam maravilhosas no Santos. Gente, o Santos sobreviveu, quer dizer, quase, tá tentando sobreviver a essa trinca aqui, ó. Odílio, Modesto Roma e Pérez. Pô, vocês querem o quê? Eu tenho dúvida de saber qual das três gestões foi pior. Eu acho que no critério de desempate a gestão do Odílio ganha pelo descalabro que foi. Eu queria usar outra palavra muito mais pesada, mas o YouTube não vai deixar. A negociação com o Leandro Damião. Essa história que pra mim cheira muito mal, fede muito, é muito estranha. Do valor e de tudo aquilo que foi a negociação com o Leandro Damião lá atrás. E aí você tem Modesto, um desastre. O Pérez não podia pisar mais na Vila Belmiro, gente. O Pérez que foi o cara que se caracterizou por trazer os caras e não pagar. Sabe, assim, como é que você faz para arrumar três péssimas gestões em sequência em um ano? Você pega toda essa lambança feita pelos três, você acha que o Rueda em um ano, em 2 anos, em 3 anos vai conseguir arrumar? É praticamente impossível. Então 120 milhões de dívida que o Santos pagou ano passado foi para sobreviver. Vai falar, pô, vamos tentar, vamos pagar um pouco mais em 2022 e talvez, se tudo der certo, a partir de 2023 a coisa começar a entrar num mar mais calmo. E qual é o reflexo disso numa negociação? Você senta numa mesa mais fraco. É óbvio, o clube do outro lado que está querendo tirar um jogador seu, ele sabe que você está desesperado precisando de dinheiro. Você chega fragilizado numa mesa de negociação. Você não tem condição de impor tanto numa mesa de negociação. Por que o Santos vendeu de graça, como muita gente diz, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez? Porque o Santos precisava de dinheiro, de caixa, para ter fluxo de caixa. O Santos não tinha dinheiro em caixa. Então, quando você está nessa situação, o cara vai te oferecer 8 milhões, porque você vai ter que pegar. Ele sabe que você vai ter que pegar. Que você não vai... Se você chegar e falar, não, eu quero 15, ele vai falar para você, então, velho, não tem jogo. Vai virar as costas e vai embora.
E aí você desesperado vai falar, não, volta aqui, pelo amor de Deus, me dá os 8. É isso, é esse o grande reflexo. É por isso que o Santos vende o Marinho a preço de banana. É por isso que o Santos vendeu tantos jogadores a preço tão baixo, muito menos do que eles realmente valem, baseado naquilo que eles produziram no clube. É porque o Santos hoje, mas nem de longe, não dá nem pro cheiro chegar no pé de igualdade de um Flamengo na hora de negociar um jogador. Tanto para comprar quanto para vender. Para comprar, esquece. Talvez não tenha condição de pegar qualquer menino da base do Flamengo, que dirá do profissional. Então, torcedor, tenha calma, tenha paciência. O presidente Rueda até agora tem feito um trabalho para consertar lambança. Queria usar outro nome também que começa com M, termina com A, você sabe qual é. Um monte que foram feitas aí, um monte de M que fizeram nas 3 últimas gestões. Isso não é do dia para a noite. É ruim ver um rival nacional reforçado com um cara da qualidade técnica do Marinho e pagando isso aqui, né? Quando poderia pagar pelo menos isso aqui, é ruim. Mas o Santos se colocou nessa situação. A culpa não é do Flamengo, a culpa não é de ninguém, não é sua, não é minha. É do Santos. E só o Santos vai ser capaz de resolver isso. Agora, bagunçar a casa é muito rápido. Arrumar demora pra caramba. O Santos está começando a arrumação ainda. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa a sua opinião aqui. Você concorda, discorda? Acha que o Santos poderia conseguir um valor melhor? Não tinha muito jeito? Galera rubro-negra, Marinho é uma boa contratação? Você está empolgado? Está otimista? Deixa nos comentários aí. Valeu!